E se eu te dissesse que a maior construção da humanidade não foi um feito de glória, mas de rebeldia? Que, sob cada tijolo da Torre de Babel, havia não adoração, mas orgulho, arrogância e desobediência. Durante séculos, a história da Torre de Babel foi contada como um aviso, mas poucos compreendem o horror escondido nas entrelinhas. Não era apenas uma torre alta. Era um símbolo. Um grito de independência contra o Criador. A primeira civilização unida, não para buscar a Deus, mas para substituí-lo. Homens que falavam a mesma língua, que tinham o mesmo coração e o mesmo desejo de poder. Eles não queriam subir aos céus para conhecer o Altíssimo. Eles queriam tomar o lugar dele. E Deus observava. A humanidade havia sobrevivido ao dilúvio. Havia recomeçado a história com a promessa feita a Noé. Mas bastaram poucas gerações para que os corações endurecessem novamente. Para que a confiança em Deus fosse trocada pela confiança nas próprias mãos. Pela busca cega por fama, eternidade e dominação. A construção da Torre de Babel parecia, à primeira vista, uma grande conquista. A humanidade organizada, avançada, estratégica. Tijolos sendo moldados, estruturas subindo, multidões unidas. Mas o céu não via isso com admiração. Via com tristeza. Porque Deus sabia, quando o homem se afasta da obediência, até mesmo sua maior genialidade se torna maldição. A verdade que muitos não querem ouvir é que Babel foi a semente de toda a divisão que viria depois. De todos os impérios caídos. De toda a confusão que desmantelou a unidade humana. E o que começou como ambição, terminou em ruína, isolamento e línguas incompreensíveis. A humanidade, que buscava ser deusa de si mesma, foi espalhada como poeira ao vento. Essa não é uma simples história sobre uma torre que caiu. É sobre orgulho. Sobre um pecado silencioso que cresce dentro de nós quando deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a erguer nossos próprios reinos. E talvez, só talvez, estejamos, ainda hoje, tentando reconstruir Babel. Não com tijolos, mas com vaidade. Com redes, com egos, com muros invisíveis que nos afastam de Deus e nos aproximam da mesma queda. A pergunta que fica é: quantas torres você está tentando levantar na sua vida, longe da vontade de Deus? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique até o fim, porque temos uma oração especial no encerramento que vai fortalecer sua fé. Após o grande dilúvio, a terra estava silenciosa, fértil e cheia de promessas. Deus havia poupado Noé e sua família, fazendo um pacto com eles. Um arco no céu se tornará símbolo eterno da misericórdia divina. Era um novo começo. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, se multiplicaram e espalharam suas descendências pela terra. Por um tempo, a humanidade viveu em paz, honrando o Deus que os havia salvado. Mas como acontece tantas vezes na história humana, a memória da salvação começou a desaparecer, e o orgulho lentamente se infiltrou entre as gerações. No coração das planícies de Sinear, uma vasta região entre os grandes rios Tigre e Eufrates, uma nova geração decidiu não se espalhar como Deus havia ordenado. Em vez disso, desejaram se unir em um só lugar. Foi ali que um nome começou a se destacar entre eles, Nimrod. Nimrod era neto de Cã e bisneto de Noé. Um homem poderoso, caçador, líder carismático. Mas mais do que um guerreiro, Nimrod se tornou o símbolo de uma nova era, a era da autossuficiência. Ele fundou várias cidades, e entre elas, uma em especial carregava o desejo de grandeza, Babel. Babel não nasceu para ser apenas uma cidade. Nasceu com a ambição de ser um trono humano nos céus. Um lugar onde os homens não dependeriam mais de Deus, mas seriam seus próprios deuses. Comandados por Nimrod, começaram a construir uma torre cujo topo tocasse os céus. E diziam uns aos outros: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus. Assim, seremos famosos e não seremos espalhados pela terra. Nimrod não era um personagem qualquer. Ele não queria apenas unir os homens. Queria se opor a Deus. Rejeitar sua soberania. E para isso, usaria o talento, a inteligência e a força do povo. A cidade crescia. A torre subia. Os corações se exaltavam. Mas o que eles não sabiam, era que a glória que buscavam construir estava selando o juízo sobre si mesmos. O cenário estava montado. O povo unido. A torre avançava. E os céus observavam em silêncio. O progresso da torre era admirável aos olhos humanos. Cada dia, os tijolos, feitos de barro e cozidos com fogo,
eram empilhados com precisão. A engenharia da época era primitiva, mas a ambição era colossal. Nimrod havia organizado o povo como nunca antes. Haviam inventado uma forma de fazer cimento, e isso acelerava a construção. As pessoas trabalhavam como uma só. Falavam a mesma língua. Pensavam igual. Tinham os mesmos planos. Mas o que parecia união, era, na verdade, rebeldia coletiva. Porque o objetivo não era apenas morar juntos, era desafiar o próprio Deus. Não se tratava apenas de subir fisicamente aos céus, mas espiritualmente se colocarem acima da vontade divina. Eles estavam tentando criar uma nova identidade longe do Criador. Uma civilização onde Deus não seria necessário. Onde a fama substituiria a fé, e a torre seria o monumento à glória do homem. Enquanto isso, os anciãos que ainda se lembravam dos dias de Noé, observavam em silêncio, com temor. Aquelas histórias de juízo e destruição começavam a parecer distantes para as novas gerações. Para elas, o dilúvio era um mito. E Deus? Apenas uma lembrança esquecida em promessas antigas. Mas no céu, nada passava despercebido. O livro de Gênesis descreve algo sutil, porém aterrorizante. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Deus desceu. Ele não desceu por necessidade, pois ele é onisciente. Ele desceu em julgamento. O mesmo Deus que olhou do alto nos dias de Noé, agora olhava outra vez, e via os mesmos pecados renascendo. A mesma arrogância. A mesma ilusão de grandeza. Enquanto os trabalhadores celebravam, enquanto Nimrod discursava com fervor e orgulho, uma nuvem escura começou a pairar espiritualmente sobre Babel. A torre tocava o céu. Mas os corações estavam vazios da presença de Deus. E então, o Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua, e isso é apenas o começo. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. A sentença estava prestes a cair. O céu havia determinado, a torre não subiria mais. E o juízo viria não com fogo, nem com água, mas com algo ainda mais poderoso, a divisão. Porque quando o orgulho une, Deus separa. E o que era uma cidade de glória, estava prestes a se tornar o símbolo eterno do fracasso humano diante da soberania de Deus. O sol nascia forte sobre a planície de Sinear. O topo da torre já não podia ser visto de baixo. Era como se os homens realmente estivessem prestes a alcançar o céu. E era exatamente isso que eles acreditavam, que estavam próximos de uma nova era, onde não haveria mais limites, nem leis divinas, nem independência espiritual. Nimrod discursava para multidões aos pés da torre. Seu olhar era altivo. Seu coração, endurecido. E em sua voz havia não só orgulho, havia afronta. Somos o futuro. Seremos lembrados para sempre. Nossos nomes estarão nos céus. Mas naquele mesmo instante, nos céus, o Deus Altíssimo havia decidido agir. Sem que os homens percebessem, algo invisível começou a ocorrer. De repente, no meio do trabalho, um dos construtores falou, e o colega ao lado não entendeu. Respondeu algo estranho, uma língua diferente. Confusos, tentaram repetir as ordens. Mas ninguém compreendia. Os sons se misturavam, as frases perdiam sentido, a ordem virou caos. Em questão de minutos, o canteiro de obras se transformou em gritos, desespero e conflito. Passe-me os tijolos. O quê? Não estou te entendendo. Você enlouqueceu. Pessoas começaram a se agrupar com aqueles que ainda conseguiam compreender. Pequenos grupos se formaram, isolados por idiomas súbitos e estranhos. A comunhão foi quebrada. A organização desfeita. A construção, paralisada. A torre, que representava a glória do homem, agora representava sua confusão. A cidade inteira mergulhou em pânico. Líderes tentavam controlar a multidão, mas nem mesmo Nimrod conseguia mais falar com seus comandados. Aquilo não era natural. Era sobrenatural. Era o toque da mão de Deus, invisível e devastador. O povo tentou resistir. Tentou continuar. Mas já era tarde. Deus havia confundido a linguagem dos homens. E com isso, destruiu não apenas a torre, mas o espírito de rebelião que os unia. O projeto foi abandonado. E Babel, que significa confusão, se tornou o nome de um fracasso eterno. O povo foi espalhado. Cada grupo seguiu rumo a uma terra distante. Línguas diferentes, culturas distintas, identidades separadas. Deus não precisou enviar fogo ou anjos. Uma única mudança, e tudo desabou.
Foi o clímax de um plano de orgulho esmagado pela soberania divina. E até hoje, cada vez que alguém tenta construir sua vida sem Deus, cada torre que ergue acaba ruindo, do mesmo jeito. A torre permaneceu ali, inacabada. Um monumento mudo de uma humanidade que tentou desafiar o céu, e foi silenciada. O vento soprava entre os andaimes abandonados, e os ecos da confusão ainda pareciam vibrar nas pedras que nunca chegaram ao topo. Nimrod, antes celebrado como o grande líder, perdeu seu poder. Ele, que sonhava em unir o mundo sob uma única bandeira humana, agora se via cercado por um povo dividido, estranho, incapaz de compreender sua própria voz. Com o tempo, cada grupo migrou para um canto diferente da terra, conforme a vontade que Deus já havia revelado desde o princípio: encham a terra. A ordem havia sido ignorada, mas agora, por juízo, seria obedecida. As nações nasceram da confusão de Babel. Povos diferentes, línguas diversas, culturas múltiplas. Tudo a partir de um único ato de orgulho coletivo. E Babel permaneceu como símbolo eterno. Não da grandeza humana, mas da queda. Da rebeldia. Do preço que se paga quando se tenta viver uma vida sem Deus. O desfecho da história da Torre de Babel não foi apenas uma lição para aquela geração. É um aviso eterno. Uma verdade silenciosa que ecoa até os nossos dias. Toda torre construída sem Deus está condenada a ruir. Não importa quão alta, quão impressionante, quão rápida ela cresça. Se a base não for a obediência, se o fundamento não for a palavra, ela não se sustenta. E hoje, muitos continuam construindo suas Babels. Carreiras que visam apenas status. Relacionamentos que ignoram os princípios de Deus. Vidas onde o eu ocupa o trono que pertence ao Senhor. Mas o fim será sempre o mesmo: confusão, queda, vazio. Deus não destruiu os homens em Babel. Ele os espalhou, para que buscassem novamente o seu rosto. Para que reconhecessem que sem Ele, somos apenas poeira tentando alcançar as estrelas. Mas há uma esperança. Porque onde houve confusão, Deus pode trazer entendimento. Onde houve dispersão, Ele pode reunir. E onde a torre foi interrompida, o reino dele está sendo construído, não de tijolos, mas de corações rendidos. A história da Torre de Babel é mais do que um relato antigo. É um espelho do nosso tempo. É sobre nós. Sobre cada vez que tentamos construir uma vida inteira baseados apenas em nossas forças, nossos sonhos, nosso orgulho. É sobre os momentos em que deixamos de ouvir a voz de Deus, para seguir a nossa própria. Quantas vezes tentamos controlar tudo? Planejar tudo? Dominar tudo? Achando que, assim como em Babel, podemos alcançar o céu com nossas próprias mãos. Mas a verdade é simples e profunda: sem Deus, qualquer construção é ruína disfarçada. Talvez, hoje, sua vida esteja como aquela torre, em pé por fora, mas cheia de confusão por dentro. Talvez você esteja cercado de pessoas, mas ainda assim se sentindo isolado. Talvez você tenha subido alto, mas esqueceu de olhar para o alto. Mas há uma boa notícia: o mesmo Deus que confundiu Babel, é o Deus que, em Pentecostes, restaurou as línguas. O Deus que desceu para julgar, é o mesmo que, depois, desceu como Espírito Santo para unir. Ele não quer apenas te impedir de cair, ele quer te levantar, te reconstruir, te direcionar. Hoje, ele está te chamando a descer da sua torre, a parar de tentar provar algo ao mundo, e começar a viver aquilo que ele já preparou para você. Você não precisa mais se perder na multidão das vozes confusas. A voz dele é clara. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pode escolher recomeçar. Pode escolher derrubar a torre do orgulho e erguer o altar da humildade. Porque quando o coração se dobra, Deus levanta. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique agora até o fim, porque vamos fazer juntos uma oração que pode transformar sua caminhada. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que tantas vezes, como o povo de Babel, tentei construir meus próprios caminhos sem ouvir a Tua voz. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que deixei o orgulho falar mais alto que a fé, por cada plano feito sem oração, por cada passo dado sem direção. Eu reconheço que sou fraco quando me afasto de Ti. Reconheço que toda a torre erguida pela vaidade está destinada a ruir. E por isso, eu te peço, destrói agora, Senhor, toda a fortaleza do ego, toda a muralha do medo, toda a construção humana que me afasta da Tua vontade.
Derruba as torres invisíveis que levantei na minha mente, a torre da autossuficiência, da vaidade, da busca desenfreada por reconhecimento. E ergue dentro de mim um altar de humildade, de obediência, de rendição total a Ti. Eu não quero mais viver na confusão. Não quero mais falar e não ser compreendido. Não quero mais estar cercado de pessoas, e ainda assim, me sentir perdido. Senhor, sopra sobre mim Teu Espírito. Traz clareza onde há dúvida. Traz direção onde há desordem. Traz vida onde há ruína. Se um dia eu construí algo fora da Tua vontade, me ajuda a recomeçar, mas agora, com o Teu projeto. Porque o que eu quero não é fama, nem altura, nem grandeza humana. O que eu quero é a Tua presença. O que eu quero é caminhar na Tua vontade. Ensina-me, Pai, a confiar. Mesmo quando parecer mais lento. Mesmo quando for mais difícil. Porque eu sei que, quando Tu constróis, nada pode destruir. Ajuda-me a edificar minha vida sobre a rocha que é Cristo. A falar palavras que edificam. A ouvir Tua voz no meio do barulho do mundo. A buscar o Teu reino, e não o meu. Espírito Santo, sopra sobre minha casa. Sobre meus projetos. Sobre minha mente. Que a confusão se transforme em paz. Que o orgulho se transforme em sabedoria. E que o que um dia foi ruína, seja agora reconstruído pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Aquele que uniu todas as línguas, curou todas as divisões. E nos trouxe de volta à comunhão com o Pai. Amém.